Não, não tem, e a universidade pública brasileira, em geral, não tem respondido. Esse é um calcanhar de Aquiles. A universidade pública brasileira não soube, não sabe o que é e tem medo daquilo que a gente podia dizer de forma mais livre, sem rigor conceitual, da sociedade de massas. Ela não sabe tratar essa sociedade nova. Em outras palavras, para ser menos rigoroso e um pouco mais livre, a sociedade, as universidades públicas não foram preparadas para acolher a pobreza. Quer dizer, todos dizem, contando a história da USP, que as turmas que formaram a lendária, mítica Maria Antônia, as turmas do Fernando Henrique Cardoso, do Ottaviani, nas ciências sociais, eram 5, 6 estudantes. A universidade não se preparou para ter 150 estudantes no curso de introdução às ciências sociais que eu dava aqui quando eu estava na ativa. Essa transformação ela não soube fazer. Daí há um certo rechaço. Embora não seja verdade o argumento que diz que ela discrimina. São duas coisas que não são simétricas e são paradoxais. Ela não discrimina, mas é verdade que ela não se preparou para a própria transformação da sociedade. Não discrimina porque eu dei aula até minha aposentadoria. Eu dava aula no primeiro ano da sociologia. Né? E basta você ver, olhar a turma para você ver que a sociedade brasileira, sua estrutura de classes, suas etnias, está bem representada na Faculdade de Filosofia. Outras unidades é muito mais difícil. Evidentemente, um pai de família, uma família pobre, não pode sustentar um aluno de medicina, né, que exige quase tempo integral. Talvez não possa sustentar um aluno de direito, devido à extrema ligação da faculdade com os grandes escritórios de advocacia, onde o estigma ainda é bastante forte. Mas, em geral, não há discriminação. A discriminação não é da universidade, ela vem por outro lado. E a universidade não soube se preparar para essa transformação poderosa na universidade. Esse é um tema que continuará apertando os calos da universidade pública no Brasil. Isso é mais grave em São Paulo, exatamente porque a concorrência para entrar na USP é feroz, né? Em outros estados é menos. Em outros estados é menos. O estigma, a rejeição é menor, né? Até porque em muitos estados, nos estados mais pobres, a universidade é uma coisa tão extraordinária que é difícil fazer a estigmatização. A universidade em certas unidades federativas, é um alumbramento, é uma coisa
É espantosa a qualidade que a universidade dá à vida pública. Você não pode dizer, em algumas unidades, você não pode dizer mais besteira livremente. Tem um público novo, criado e alimentado pela universidade, que não está ali com função de polícia, mas de enriquecer o debate. Isso é uma contribuição que a universidade tem e que é insubstituível. Eu tive muito ativo, embora já seja inativo, nos últimos 2 anos, nas coisas que ocorreram na universidade. Até plagiei Ulisses Guimarães e me lancei anticandidato. Se Ulisses teve 0,4% dos votos, eu devo ter tido 0,000. Mas enfim, qual era o objetivo? Evidentemente era uma coisa quixotesca, né? Eu nem podia ser candidato, primeiro porque sou aposentado, segundo porque não sou membro do Conselho Universitário. E qual era a questão aí? A questão era exatamente essa estrutura de poder na universidade, que para mim, eu dizia naquela ocasião, é pré-Revolução Francesa. Quer dizer, a estrutura de poder na universidade é compartimentada em 3 categorias. Quer dizer, pré-Revolução Francesa era nobreza, clero e povo. Aqui os titulares do conselho, que fazem parte do conselho universitário, docentes de uma forma geral, alunos e funcionários. Alunos e funcionários extremamente subrepresentados. Extremamente subrepresentados. Na verdade, é uma coisa honorífica. Não tem eficácia nenhuma, né? E as outras categorias extremamente superrepresentadas, né? Dá uma estrutura de poder que é uma deformidade institucional. Parece um anão com a cabeça enorme, porque é a concepção da universidade que existe, pela qual ela foi formada, não é? A minha concepção de democracia é diferente. Falando para 2 professores de ciência política, a minha concepção de democracia é diferente. Não é populista, no sentido de que então vamos abrir e faz qualquer coisa, de jeito nenhum. A minha concepção de democracia significa que você tem que entrar na pele do outro. Que é isso que a democracia em geral faz, né? Por que o meu voto é igual ao de um banqueiro? Porque eu devo, embora tenha resistências, eu devo entender o lugar dele na universidade, na sociedade, para poder votar. Assim como ele deve entender o meu lugar na universidade, na sociedade, para poder votar. Em outras palavras, eu só entendo a democracia como você vestindo a pele do outro, para poder, é sua obrigação numa democracia imiscuir-se nas questões do outro. O sistema que compartimenta em
estamentos, não é um sistema democrático. E isso dá à universidade essa pouca capacidade de abrir-se para as novas questões que a sociedade contemporânea brasileira está pondo, não é? Uma desvantagem porque, por uma história complexa, mas enfim, esse país criou um sistema universitário que talvez seja único no mundo. E essa conquista não se pode perder, nem se pode abrir mão dela, né? Mas isso exige que a gente tenha que se imiscuir no problema dos outros, senão fica um voto estamental. Bom, eu sou docente, sou até dos privilegiados porque já estou aposentado, só me preocuparei com as questões que digam respeito aos docentes. É democracia isso? Na minha concepção, não. Democracia, eu tenho que me imiscuir nas questões das outras categorias, para poder ter a capacidade de valorizar, de ajuizar os temas que são e os problemas que são comuns às três categorias. Senão eu compartimento e resolvo fácil, né? Que é a regra geral. Tem poucas administrações da USP que têm coragem de transpor essa barreira que é institucional. Tá bem, isso só pode ser reformado através de um processo também democrático, né? Mas eu não gosto da forma como a estrutura de poder se consolida na universidade. Ela é muito excludente e, sobretudo, pouco democrática. É complicado, porque em alguns casos é pior, né? Em alguns casos, e sobretudo em estados mais pobres, a intromissão da política partidária na universidade é muito forte, né? Devo dizer logo a professores de ciência política que eu não sou contra a política, ao contrário, mas há uma intromissão indevida, né, em muitos casos, exatamente porque a universidade nesses estados mais pobres tornou-se um bem público e é tão disputada que quem tiver o controle da universidade tem influência, porque a universidade é muito importante. Ela é uma novidade, é uma coisa que distingue. Em São Paulo, isso é relativizado por todos os fatores bastante óbvios, né? Entre os quais o mais importante é o fato de que, apesar do anacronismo da estrutura de poder na USP, ela é suficientemente forte para resistir a intromissões diretas que venham do exterior na sua vida cotidiana. É uma contradição. Ela é anacrônica em sua estrutura de poder, mas é bastante forte. Quer dizer, não vem que não tem, que não vai ser um prefeito para meter a mão aqui, né? Isso a meu modo de ver, é uma conquista da universidade, mas isso devia caminhar ao lado de uma tentativa de abrir mais a estrutura de poder, dar mais possibilidade
de que os temas, problemas e questões possam ser... Eu não penso uma democracia em estado de tensão permanente. Isso é uma ilusão, e é uma ilusão perigosa. Não, a universidade desenvolve-se segundo padrões que são da sociedade e outros que ela própria cria na sua existência, que já é de 70 anos. Mas ela devia estar mais atenta às questões que estão sendo postas pela nova sociedade brasileira. É interessante porque a USP, com toda o arco de suas especialidades, seus campos de saber, é o que parece menos se dar conta das transformações na sociedade. A nossa faculdade, com seus 4 departamentos, a realidade às vezes passa ao largo. Às vezes parece dar pouca conta da transformação incrível que esta sociedade sofreu e vem experimentando com uma velocidade formidável. Às vezes parece que não ocorre nada. Então, isso é esse certo alheamento que, a meu modo de ver, prejudica a recepção que a própria sociedade tem da USP, especificamente da USP. Também, não só isso. Também, não só isso. Aí não há milagre, não vai ser nada fácil mudar. Muito obrigado. Essa percepção. Eu gosto muito dos exemplos do cotidiano, embora eu esteja imerso numa disciplina que tem uma ambição enorme, mas eu gosto muito dos exemplos mais diretos do cotidiano, para medir essa percepção. Um deles é a reação que os porteiros do meu prédio têm quando sabem que eu sou professor. Essa reação é muito interessante, porque ela é inteiramente ambígua. Há uma reverência, um respeito. O fato de ser professor ainda é uma distinção no Brasil, e ao mesmo tempo não se sabe o que a gente faz. O senhor é professor? Sou. Ah, fica aí. Outro dia eu tomei um táxi para vir à universidade. Parece ser a coisa mais banal, mas não é. Eu disse ao taxista: o senhor entra no portão da universidade. Ele não sabia onde era. Ele foi bater em Osasco. Mas o senhor passou pelo portão da universidade. Ele não sabe. Ele, taxista, certamente é um taxista que não anda por essa zona, né? Ele não sabia onde era a entrada
principal da universidade. Ele ia já na direção de Osasco. Eu disse: o senhor está me levando para Osasco, volte, por favor. Ele entrou ali pelo portão do HU. Foi onde ele encontrou. Quer dizer, há uma ambiguidade aí. Ao mesmo tempo, eles te reverenciam, principalmente no meu caso, né? Vê um sujeito velho, já de cabelo branco e tal, diz que é professor, tem uma certa, ainda tem, mas ao mesmo tempo não sabem bem o que a universidade faz. E dar aula não parece ser um emprego. Olha, eu não sou a pessoa mais indicada, não por falsa modéstia, mas porque acho que tem gente que conhece mais a faculdade do que eu, né? Primeiro eu vou dizer uma coisa grandiloquente. Eu me sinto extremamente bem na faculdade. O Bruni, certa vez, quando eu fiz uma fala de recepção do título de professor emérito, ele achou que eu fiz um discurso religioso, porque eu disse que eu estava como Tom Jobim. Minha alma canta quando eu entro na USP. Ele olhou assim, disse: não, Bruno, você não entende disso não tem nada de religioso. Eu me sinto extremamente bem na faculdade. Acho que foi eu vinha do SEBRAP, onde havia uma tradição acadêmica, mas a faculdade é muito mais ampla, de modo que eu conhecia bastante gente da universidade e da FEFELESH em particular, de modo que meu processo de entrada e de adaptação foi bastante bom e bastante natural. Não tive praticamente nenhum problema nessa entrada e nessa adaptação e no desempenho que eu venho fazendo desde então. Mas eu não conheço muito. Primeiro porque o que é um erro entre nós, a gente se interessa pouco pelos processos burocráticos, né? A gente tem, em relação aos processos burocráticos, uma certa posição trotskista. A burocracia com Stalin, né? Quem terminou ganhando foi Stalin, exatamente porque conhecia os processos burocráticos. Eu não saberia dizer o que é preciso mudar na FEFELESH. Acho que ela é bastante receptiva. Vejo nas aulas uma representação da sociedade como talvez não exista em nenhuma outra unidade, não é? Ela não estigmatiza os seus alunos. Vejo qualidades muito grandes na faculdade de filosofia. Ela pode melhorar? Sem dúvida, mas quais são os processos pelos quais ela pode melhorar? A meu modo de ver, um é clássico, né? Que é permanentemente fazer uma arejada
no corpo docente. Fazer isso com mais vigor. Ela está sendo lenta, a meu modo de ver, na renovação do corpo docente e na sua expansão. A Faculdade de Filosofia, nós sabemos, é a maior unidade da USP e a menos importante, a que tem menos poder, porque a estrutura da USP exatamente dá um voto para cada unidade, então a sua maior unidade tem um voto, igual que o Instituto de Física que está aqui. Mas isso é da reforma da universidade em geral, que deve ser pensada por quem tem competência para isso. E pelo que eu entendo, essas pesquisas querem colaborar com uma nova perspectiva para a universidade. Do ponto de vista didático e de conteúdo, não tenho nada a reparar, eu não tenho competência para isso, eu não sou. Eu sou mais um intelectual de combate do que de erudição. De modo que, apesar de que isso não tenha me criado nenhuma dificuldade na faculdade, que é classicamente um lugar da erudição na USP, mas não me criou nenhuma dificuldade, sou bem aceito e até exageradamente bem aceito. Então não vou me meter a dizer que a estrutura pedagógica, os conteúdos estão defasados. Não tenho competência para isso. Mas há uma coisa que eu acho, que a universidade exatamente porque está pouco aberta para o que se passa no seu exterior, devia estar mais atenta a isso. Eu não sei como se resolve. Mas acho que devia criar-se de uma forma bastante flexível, janelas enormes para dizer de uma forma bastante simples, para que a realidade entre na universidade, na Faculdade de Filosofia. Não, é que no passado, acho que a sociedade estava mais atenta para a universidade. Quer dizer, não havia uma disposição, eu não sei, porque a minha história com a USP é muito curta, não tem a profundidade que o Aziz tem. Certamente a permeabilidade entre sociedade e universidade já foi maior. Hoje, a meu modo de ver, é menor. E isso, o prejuízo é duplo. Está nas duas pontas dessa relação. De modo que eu diria, é preciso de vez em quando dar uma balançada e instituir um semestre de problemas brasileiros contemporâneos.
Traz gente de fora. Bota um jornalista como Otavinho para falar. Traz gente. Faz uma espécie de, a dizer de forma mais banal, de curso de verão para deixar entrar, não é, eu não sou nada movimentista, não é essa história de trazer os movimentos sociais para dentro da universidade, isso é uma besteira. Você tem que abrir uma janela em que e sistematizar. Este semestre nós vamos tratar das questões relativas ao Estado brasileiro. Aí o Departamento de Ciência Política teria um papel fundamental.